YouTube. Isso aqui é um aulão de redação que você vai assistir até o final. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, professora de redação, e nesse vídeo eu vou resolver os seus problemas. Para quem sempre chega até mim falando que tem dúvida de redação, que sempre estuda estrutura, estuda repertório, estuda a conclusão isoladamente, o desenvolvimento, mas não consegue escrever uma redação, nesse vídeo eu vou solucionar o seu problema. Para ajudar vocês, eu vou começar a escrever uma redação do zero aqui nesse vídeo. Assim, coisa básica, só que não. Mas antes, não esquece de conferir se você está inscrito aqui nesse canal, que é muito importante para ajudar o meu trabalho e também para você, né? Para você receber sempre em primeira mão todos os conteúdos que eu postar aqui. Então se inscreve no canal, aciona o sininho e também já deixa seu like. Se ficar com alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder. Pega sua caneta e bora escrever. O primeiro passo de quando a gente vai escrever uma redação é começar pelo tema, né? Pela leitura dos textos motivadores para você ali ficar ligado no que o Enem está pedindo de você. Para esse vídeo, eu escolhi o tema do Enem de 2020, que foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Eu adoro esse tema, adoro os textos motivadores que foram feitos. Eu acho que foi muito bem feito, muito bem trabalhado pelo INEP. Saldo positivo, né? Quando é pra reclamar, a gente reclama, mas quando tem que elogiar, a gente também elogia. Para adiantar um pouco esse vídeo e ficar mais dinâmico, eu não vou fazer a leitura dos textos motivadores, mas lembrando, é muito importante você fazer uma leitura super atenta. Tem vídeo aqui no canal super especial explicando como que faz isso, porque vocês vão ver, do texto motivador eu tirei várias ideias para usar na redação. Então, eles não estão aqui à toa, sabe, enfeitando, só para fazer você perder tempo. Vocês podem olhar aí na tela que eu até fiz algumas marcações, eu vou deixar aí passando para vocês. Algumas marcações no texto motivador que eu vou utilizar na redação. Então, leia com atenção os textos motivadores, tá bom? Combinado? Show! Depois de fazer uma leitura bem atenta dos textos motivadores, é legal a gente voltar no tema e ir circulando, preenchendo, do jeito que você quiser, as palavras-chave. Então vamos lá. Aqui é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então temos a palavra estigma, temos a palavra associado, doenças mentais e sociedade brasileira. Ou seja, é um recorte, não é para falar do mundo todo, é para falar apenas do Brasil. É importante usar essas palavras-chave já na introdução, porque aí eu vou mostrar para o corretor que eu não estou tangenciando o tema, que eu sei do que eu estou falando. Então, é importante usar estigma, associado, doenças mentais e sociedade brasileira já na introdução. Anota essa dica. Agora que eu li o texto motivador, já enfatizei as palavras-chave, vamos partir para o projeto de texto. Eu confesso que eu fiz até uma folhinha aqui bonitinha, vocês estão vendo aí na tela, para poder montar com vocês um projeto de texto. Porém, quando eu estou fazendo o meu projeto de texto, ainda mais no Enem que a gente não tem muito espaço, eu faço aqui em cima, eu faço aqui do lado, eu faço uma coisa bem bagunçada porque eu já estou acostumada. Eu sei me achar ali, porque não vai ter espaço para eu fazer isso aqui, que eu vou fazer no vídeo com vocês, no dia do Enem. Então, como eu já estou acostumada a escrever redação, eu vou fazendo a introdução aqui em cima, o desenvolvimento aqui do lado, a conclusão, e depois eu me acho no que eu escrevi. Mas aqui nesse vídeo, para ficar bem organizadinho, eu vou separar aqui para vocês. Como vocês podem ver, aqui nesse quadrado verde, eu já coloquei as minhas ideias. Essas ideias eu não tirei do nada, eu tirei todas elas dos textos motivadores. Aqui, ó, falta de informação, tá escrito aqui em cima, ó, falta de informação. Também está escrito aqui, ó, a maior parte das pessoas quando eu falar em saúde mental pensa em doença mental. Ou seja, acha que é a mesma coisa. Então já pude deduzir que aqui tem falta de informação. Aqui, ó, o próximo argumento, tratamento precário, também tirei o texto motivador. Aqui, ó, tratamentos precários, está bem escrito aqui. Por isso que eu falo, leia os textos motivadores. Entre outros argumentos, eu peguei tabu, porque muita gente não gosta de falar sobre isso, acha que é um tabu, que não pode falar. E também as redes sociais, que é outra coisa que está lá no texto motivador, falando como que as redes sociais influenciam nas doenças mentais de forma totalmente negativa, porque as pessoas pregam na internet, principalmente no Instagram, uma vida perfeita, e fora dos holofotes, né, fora dos stories, como tá a sua vida, fora dos stories é totalmente diferente. Então, é uma coisa legal a ser tratada. Nesse quadradinho, eu separei os principais argumentos que eu retirei dos textos motivadores. Agora chegou a hora de eu acrescentar alguma coisa. Vamos supor que eu lembrei de algo que eu queria colocar aqui. Então, vamos lá. Você quer falar de negligência do governo? Então, você poderia colocar aqui, ó. Negligência. Ai, gente, que letra horrível, né? Pena, vai ficar assim. Governamental. Você poderia colocar. Ah, e tem mais? Coloca aqui também, ok? Então, essa aqui é o quadradinho das ideias. Agora, é interessante você também colocar a questão dos repertórios, porque a gente tem que usar repertório. Eu, claro que eu vou usar o filme do Coringa, que é Joker, mas você pode usar em português também. Não sei para que eu coloquei aqui, né? Vou até botar aqui Coringa. Você pode usar o filme do Coringa, porque trata muito bem sobre isso. Inclusive, nesse ano, várias redações que tiraram nota 1000
usar esse filme. Para não perder o costume, né, vamos usar também a Constituição Federal. Clássica, né? Constituição Federal tá lá, em redação nota 1000 todo ano. Também outro repertório que veio na minha cabeça, né, de dados mentais, tem o filme do Procurando Nemo. Tá vendo? Já virou bagunça isso aqui, gente. Sabia que não ia dar certo. Então, se você lembrar de algum famoso, alguma reportagem que foi amplamente divulgada, também pode usar. Como é que eu estou falando de falta de informação, né, que eu vou associar... Aqui, eu já tô saindo da caixinha. Eu vou associar a uma lacuna educacional, então vou colocar aqui lacuna educacional, eu vou usar o Paulo Freire, gente, que assim, né, perfeito. Então, tá vendo que aqui eu tenho muita informação? Meu Deus, olha quantas informações eu tenho só nesse quadradinho, fora do quadradinho também. Dá pra usar tudo isso aqui numa redação de 30 linhas? É óbvio que não. Não tem como você botar todas essas informações numa redação de 30 linhas, senão vai ficar muito genérico, tudo muito expositivo, não vai ter argumentação. E o texto que a gente faz pro Enem, ó, vamos até voltar aqui, ó, a partir da leitura dos textos motivadores e com base no conhecimento construído, redija um texto dissertativo argumentativo, ó. Então tem que ter a argumentação. Então é importante a gente separar muito bem aqui as ideias, já como estratégia, para não chegar na hora do texto e ficar tudo muito jogado e você não argumentar em nada. Você só sai falando, no filme do Procurando Nemo tem a Dory, no filme do Coringa, o protagonista, ele sofre com transtorno mental. E só sair falando. A gente não pode deixar isso acontecer. Vamos fazer uma seleção agora aqui. Olhando aqui agora, parando para refletir sobre tudo isso que eu coloquei, eu tenho minha preferência, tá? Minha parte favorita. Então, eu vou escolher falar sobre tratamento precário e sobre a falta de informação, que no caso é lacuna educacional. A parte de tabu, rede social, negligência governamental tá até um pouco ligada ao tratamento precário, então dá até para unir os dois. Eu vou jogar fora, então eu vou usar falta de informação, que é a lacuna educacional, e o tratamento precário. Já separei, então eu vou até apagar aqui, ó, as outras partes que eu não vou utilizar. Agora, de repertório, eu também tenho que escolher. Apesar que eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 repertórios. A redação do Enem, geralmente, ela tem 4 parágrafos. Nós vamos fazer uma redação com 4 parágrafos, ok? Não inventa de fazer com 5, porque já é difícil fazer 4. Só que, na conclusão, aqui, ó, na conclusão, não é lugar de você colocar repertório, porque conclusão já tem um monte de coisa para preencher. Então, eu vou ter que eliminar um repertório daqui. Porque eu vou usar um repertório na introdução, um no primeiro desenvolvimento e um no segundo desenvolvimento. Olhando aqui, na minha preferência, eu vou usar o Joker, que é o filme do Coringa, a Constituição Federal e o Paulo Freire. E eu vou eliminar o Procurando Nemo. Tadinho do Nemo. Ok, então aqui eu já filtrei pra caramba. Vamos lembrar que tinha um monte de coisa aqui. Então eu já filtrei as minhas informações. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir essas informações em cada parágrafo. Vou pegar tudo que tem aqui e vou distribuir na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Bora lá. Na introdução, olhando aqui, eu prefiro começar com o filme do Coringa do que com a Constituição Federal, porque eu prefiro deixar a Constituição Federal para falar de tratamento precário. Então, vou usar o filme do Coringa. Aqui a gente só vai selecionar, tá? Eu não vou sair escrevendo na redação. Eu vou usar o filme do Coringa. Depois do filme do Coringa, eu vou problematizar. Gente, a letra tá horrível, mas é que eu inventei de fazer esse vídeo em pé, sem apoio. E vai ficar assim, tá? O importante é o conteúdo. Foca aqui no conteúdo. Então eu vou usar o filme do Coringa, vou problematizar e depois eu vou apresentar as minhas duas teses, né? As causas, que são os argumentos. Então, as minhas duas causas, que são tratamento precário. Então, vou botar aqui tratamento precário. Eu não preciso escrever tudo, porque isso aqui é seu rascunho. E a lacuna educacional. Eu prefiro usar o termo lacuna educacional do que falta de informação, porque falta de informação pode ir para outro âmbito, mas como eu quero botar a culpa na escola, eu vou usar a lacuna educacional. Minha introdução vai ter esses 3 tópicos. O filme do Coringa, para apresentar, contextualizar. Depois eu vou problematizar, comparando o filme do Coringa com a realidade. E depois apresentar as causas, que são o tratamento precário e a lacuna educacional. Eu vou ir riscando que eu já usei só para não atrapalhar. Então, eu já usei o filme do Coringa aqui, show de bola. Depois de ter feito a introdução, vamos partir para o desenvolvimento. Só que tem que ter muita atenção, porque aqui na introdução eu escolhi falar de tratamento precário primeiro e lacuna educacional depois. Então, no desenvolvimento eu tenho que seguir essa mesma ordem. No primeiro desenvolvimento, eu vou começar falando de tratamento precário. Então, vamos lá, tratamento precário. Obviamente, no segundo desenvolvimento, eu vou falar de lacuna educacional. Para falar sobre o tratamento precário, eu vou usar a Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela garante saúde a todos, não é? E na lacuna educacional, eu vou usar uma citação bem famosa do Paulo Freire. Então, vou colocar aqui, ó. Citação do Paulo Freire. Eu vou até escrever a citação aqui pra vocês, apesar que com essa letra, né? Mas eu vou até escrever a citação aqui pra vocês, pra caso vocês queiram usar. Apesar que já tem um modelo pronto usando essa citação aqui no canal. Só você dar uma olhada aí na playlist de modelo pronto.
Prontinho. A sociedade sozinha não transforma e sem ela tampouco a sociedade muda. Eu amo essa citação. Para não ficar muito abstrato para vocês, vou explicar como que vai funcionar no geral. O desenvolvimento, ele tem a função de explorar um pouco mais os argumentos. Lembra aqueles que a gente colocou aqui na introdução? Então, o desenvolvimento, em especial, cada parágrafo vai desenvolver, vai explorar um pouco mais aquilo que a gente já falou. Então, no desenvolvimento 1, eu vou colocar a culpa no tratamento precário. Então, eu vou falar, olha, o estigma associado aos doenças mentais existe por causa de um tratamento precário. A Constituição Federal, ela garante a todos os cidadãos o direito à saúde. Entretanto, a gente percebe na sociedade atual que o tratamento é precário. E aí eu vou explicar o porquê que o tratamento é precário, qual é a consequência disso. Então, a consequência é que, sem tratamento precário, as pessoas pioram e isso gera mais estigma a essas pessoas com doenças mentais. No desenvolvimento 2, eu vou falar que isso é uma falha da lacuna educacional. Por quê? Porque a escola não está ensinando as pessoas a lidarem com isso, não está ensinando as pessoas o que é uma doença mental, o que é saúde mental, tá vendo? É muito ligado à falta de informação, não dá informação suficiente para aquele cidadão se desenvolver. E vou usar a citação do Paulo Freire, a educação sozinha não transforma e sem ela tampouco a sociedade muda, para embasar o argumento, ok? Vou seguir a mesma linha de raciocínio para os dois. Então, primeiro no tópico frasal, por exemplo, o tratamento precário é um fator agravante para o problema. Depois vou usar o repertório para dar uma contextualizada e poder embasar minha argumentação. Depois eu vou explicar o que tem a ver o meu argumento. Então, o que tem a ver a lacuna educacional com o estigma associado às doenças mentais. E depois vou botar uma pequena consequência. Esse é o parágrafo de argumentação para o desenvolvimento. Na conclusão, a gente também já tem que resolver isso aqui. Isso tudo, gente, tem que fazer antes de escrever o texto, tá? Tá demorando um pouquinho porque eu tô fazendo junto com vocês, mas isso aqui vocês fazem em 5 minutos, ok? É melhor gastar esses 5 minutos agora e poupar muitos minutos lá na frente. Sobre a conclusão, a gente tem que colocar um agente, a ação, modo e meio, finalidade e detalhamento, o que vocês já estão careca de saber. O Enem, ele exige que você faça apenas uma proposta de intervenção. Só que para projetos de texto, para deixar o texto bem finalizado, bem fechadinho, eu sempre indico para os meus alunos fazerem 2 propostas de intervenção. Uma bem completa, com esses 5 elementos aqui, e uma incompleta, sabe? Só para poder fechar o projeto de texto. Vamos resolver essa questão. Como eu falei primeiro sobre tratamento precário, eu vou resolver essa questão primeiro. Então vamos lá. O agente, eu vou colocar o governo federal. Que eu gosto de botar o governo para resolver as coisas. O governo federal deve fazer o quê? Qual que é a ação? O que vai ser feito? Então eu vou botar. O governo federal deve criar um programa de fiscalização. Deve criar um programa de fiscalização com que objetivo, né? Vou pular um modo. Esse aqui eu vou fazer incompleta, vou deixar para fazer a outra completona. Eu posso fazer as 2 super completas? Pode sim, só que às vezes você não vai ter linha suficiente para isso. Então tem que pensar em toda a estratégia. Então o governo federal vai criar um programa de fiscalização com que objetivo, né? A finalidade é monitorar, vou botar aqui, monitorar a saúde e garantir tratamento digno, né? Que a gente está resolvendo um tratamento digno. Então, essa primeira eu vou fazer só com esses 3 elementos aqui e já tá bom o suficiente. Vou criar agora uma segunda proposta e essa sim tem que ser completa, tá? Então, vamos lá. Vamos falar do agente. Tem que ter um agente, a ação, um modo, né? Um modo e um meio. A finalidade. Finalidade e efeito é a mesma coisa, tá? Assim como o modo e meio é a mesma coisa. É porque vocês às vezes escutam eu e outros professores falando, o modo e meio, finalidade e efeito, mas é a mesma coisa, são sinônimos. O detalhamento. Agora eu tenho que resolver a questão da lacuna educacional, né? Desse problema que tem na educação. Então, obviamente, o agente que eu vou colocar para resolver vai ser o Ministério da Educação. Vou aproveitar que eu estou falando sobre o Ministério da Educação e vou fazer logo o detalhamento do agente. Então, vamos lá. Ministério da Educação, órgão responsável pela educação. Não, educação não, senão vai ficar muito redundante. Sistema Educacional Brasileiro. Pronto, aqui eu já tenho o agente e o detalhamento do agente. Já matamos 2 elementos. O que o Ministério da Educação vai ter que fazer? Como é uma lacuna educacional que estamos falando, né? Eu vou criar aquela proposta clássica de inserir na grade curricular. Então, eu vou botar aqui. Deve inserir Então, a ação ficou assim. Deve inserir na grade curricular assuntos relacionados à saúde mental ou à doença mental, que é o tema. Você pode colocar ao tema, a problemática, tá? Se você não tiver tanta linha assim. Modo, como isso vai ser feito? Então, vou botar aqui. Tal ação... Gente, tô quase escrevendo a redação, né? Tal ação será feita por meio... Aqui vocês podem colocar só de forma resumida, tá? Eu tô escrevendo, mas vocês podem colocar só de forma resumida para auxiliar vocês na hora de escrever a redação. Então, tal ação deverá ser feita por meio de palestras, dinâmicas como a sala de aula invertida. Então, aqui temos mais um detalhamento, ok?
mas só um já é o suficiente. Com que finalidade? Para que a gente está propondo isso? A fim de garantir que todos tenham consciência do que são as doenças mentais e, consequentemente, diminuir o estigma. Para finalizar melhor esse texto, tá? Vocês vão ter que fazer uma revisão, obviamente, para não ficar repetindo aqui, ó, saúde mental, doença mental, aqui doenças mentais de novo. Então, na hora de escrever, tem que fazer uma revisão. Como isso aqui é só um rascunho, bem rascunho mesmo, não vou me atentar a isso agora. Para finalizar esse texto de uma forma bem legal mesmo, lembra que aqui na introdução a gente falou sobre o filme do Coringa? Então, para finalizar, é legal você sempre retomar o tema. Detalhamento eu não escrevi aqui porque já fiz vários detalhamentos. Tem detalhamento no modo, no agente e na finalidade. Então, não vou escrever aqui porque já escrevi com vocês. Para finalizar bem mesmo, é aquilo que eu disse. Vamos fazer uma retomada ao que foi dito aqui sobre o filme do Coringa, tá? Então, vou fazer uma coisa bem simples mesmo. Não precisa ser nada mirabolante. Ficou assim. Assim, será possível viver em uma sociedade diferente da retratada do filme Coringa. Eu adoro quando termino o texto desse jeito, fazendo uma retomada àquilo que foi dito lá na introdução. Fica perfeito. Se você quer ver como ficou essa redação aqui, escrita mesmo, toda bonitinha nas 30 linhas, deixa muito like nesse vídeo e também comenta aqui embaixo que eu vou saber que vocês querem ver. E aí eu gravo um vídeo escrevendo mesmo, mostrando as 30 linhas de como ficou esse projeto de texto aqui, tá bom? Eu garanto que tudo isso que eu falei aqui vai te ajudar a destravar a sua escrita, porque você vai acabar escrevendo no formato de rascunho e depois na hora de escrever de fato vai ser muito mais fácil. Antes de sair desse vídeo, não esquece de comentar aqui se você ficou com alguma dúvida, de deixar o seu like porque me ajuda muito, principalmente deixe seu like se você gostou e se esse vídeo te ajudou. Compartilhe esse vídeo com um amigo que também vai fazer uma redação. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!